Olá pessoal do Faz a Questão. Hoje nós vamos resolver aqui uma questão da FUVEST, se eu não me engano é de 2009. Uma questão da FUVEST que diz assim: considerando uma chapa circular de ferro com orifício circular concêntrico, ela vai ser aquecida de 30 graus até 330 graus, sendo que o diâmetro do furo do orifício dessa chapa, quando estava a 30 graus, era 1 centímetro. Ele pede aqui qual a variação do diâmetro do ferro, dado que o coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. E agora? Bom, primeiro vamos desenhar aqui a chapa, a tal chapa de ferro. Aqui mais ou menos, não está muito bom, mas... E aqui, o diâmetro dela é 1 centímetro. Eu vou escrever aqui já, por razões estratégicas, como 10 a menos 2 metro. 10 a menos 2 metro. E agora? Vocês podem estar pensando, bom, essa chapa vai dilatar. E vai mesmo, mas como ela vai dilatar? Pensa só, essa chapa é feita por várias moléculas. E o aquecimento não é nada mais, nada menos do que o aumento da energia cinética, da agitação dessas moléculas, provocando assim, agora eu estou entrando no conceito de dilatação térmica, o aumento da distância média entre essas moléculas, ou seja, o aumento da agitação molecular provoca um aumento da distância média entre as moléculas. Então, não faz sentido essa chapa dilatar aqui para o centro. A dilatação não é centrípeta. Não é. Isso aqui está errado. Por quê? Porque imagina, essas moléculas ficarem cada vez mais juntas. Isso é contra o que a dilatação nos diz, que realmente é o aquecimento, o que é a dilatação. Porque não faz sentido dilatar e elas ficarem mais próximas. Então a única forma que pode acontecer essa dilatação é no sentido da chapa, é uma dilatação centrífuga. É uma dilatação centrífuga. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós sabemos que a variação dessa área, causada pela dilatação térmica, vai ser a área inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica para a área, vezes a variação na temperatura. Há um detalhe. A dilatação térmica, de qualquer tipo que seja, aqui no mundo real, ela é sempre volumétrica. Aqui os objetos, eles são tridimensionais. Esse papel é tridimensional. Então, vai acontecer sempre uma dilatação volumétrica. Claro, as moléculas que compõem esse papel, por exemplo, que compõem essa caneta, são tridimensionais. Mas, por exemplo, no caso do papel, a dilatação da área vai ser muito mais significativa do que a dilatação dessa pequena espessura aqui que está desfocada. Mas vai ser irrisório, portanto, nós só consideramos uma aproximação aqui da dilatação que vai acontecer para a área. E é isso que a gente vai fazer aqui, considerando essa espessura irrisória dessa chapa, como se fosse uma folha de papel, só que feita de ferro. Enfim, a variação dessa área vai ser... Olha só, vamos considerar que a dilatação só desse buraco, como se só tivesse sendo aquecido esse buraco, porque não importa como a chapa vai aquecer. Eu sei que sempre ela vai obedecer essa lei aqui de dilatação térmica. Então nós sabemos que a área inicial vai ser π vezes, qual é o raio? É 10 a menos 2 metros sobre 2, né? Porque 10 a menos 2 metros é o diâmetro. Então 10 a menos 2 sobre 2... evidentemente é o raio, vezes. Quanto é o beta? A gente sabe que o coeficiente de dilatação térmica para a área é 2 vezes o linear. A gente tem o linear, então é só substituir aqui 2 vezes 12 vezes 10 a menos 6, vezes qual a variação da temperatura? De 300 graus Celsius para 30 graus Celsius, temos 300 graus Celsius. Aqui eu não vou transformar para Kelvin. Por quê? Porque, primeiro, a dilatação vai ser 300 de qualquer forma. E segundo, porque a unidade que ele deu aqui é por grau Celsius. Enfim,
essa conta aqui vai dar 5,25. Vamos ver quanto vai dar essa conta. Pi vezes 5 vezes 10 a menos 3 vezes 24 vezes 10 a menos 6 vezes 300. Não resolveu muita coisa. Isso aqui ao quadrado, né? Isso aqui ao quadrado. A variação na área, então, vai ser igual a 1,8 π vezes 10 a menos 5, não, 10 a quinta vezes 10 a menos 12. Isso aqui vai dar 1,8 π vezes 10 a menos 7 metro quadrado. Essa é a nossa variação de área. E nós sabemos que a área final desse orifício aqui, a área final, ela vai ser a área inicial mais a variação na área, né? Olha por quê. Se essa variação for negativa, vai reduzir. Então não importa, o sinal sempre é mais aqui. Então a área final desse orifício aqui, cujas moléculas se afastaram, ou seja, esse espaço vazio aumentou, é como se fosse uma dilatação do vazio, vai correr da seguinte forma: a área final é a área inicial. Qual é a área inicial? Π vezes qual é o raio? 10 a menos 2 sobre 2, π raio ao quadrado, mas qual é a variação? Exatamente essa aqui. A variação é 1,8 π vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Tudo que a gente está trabalhando em metro quadrado. A área final, finalmente, vai ser igual a... Estrategicamente aqui eu vou tirar um 5 daqui, 5 vezes 10 a menos 3, e aqui ao quadrado vai ficar 25 vezes 10 a menos 6. Então a gente tem π vezes 25 vezes 10 a menos 6, mais 0,18 π vezes 10 a menos 6. Por que eu coloquei 0,18 π? Olha só por quê. Porque eu estou colocando tudo aqui 10 a menos 6. Vai ter uma parcela vezes 10 a menos 6, que eu vou poder somar ela sem problemas, de forma, né, a colocar o 10 a menos 6 em evidência, como você preferir. A área final, finalmente, vai ser igual a 25,18 π vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Vai dar isso aqui. Essa área final vai ser a área desse novo orifício agora dilatado. Do novo orifício dilatado. E essa área final, ela é dada também, a área final é dada por π vezes o novo diâmetro, eu vou chamar ele de d' ao quadrado. Π vezes d' ao quadrado. Então, essa área final é igual a π vezes... Aliás, a área final é π vezes d' sobre 2 ao quadrado, né? πr ao quadrado. Quase errei aqui. Então, a área final, que eu já calculei, que é 25,18 π vezes 10 a menos 6, vai ser igual a π vezes d' ao quadrado sobre 4. d' ao quadrado sobre 4. Então, d' ao quadrado é igual a... Dividindo esse número aqui, vai dar exatamente 100,72 vezes 10 a menos 6. E agora sim, tirando essa raiz quadrada, aproximando os valores, não dá para fazer sem calculadora, infelizmente, aqui, a não ser que você seja maluco, vai dar 10,036 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 1,0036 centímetro. Já tirei esses dois zeros a mais para ficar pequeno aqui. Então, já que ele pediu a variação no diâmetro, basta subtrair 1 centímetro do valor encontrado, o que vai dar 3,6 vezes 10 a menos 3 centímetros. E essa é a nossa resposta para a letra A, qual a variação do diâmetro do furo. E uma curiosidade, voltando aqui,
A gente também podia ter calculado isso pela variação do diâmetro. Olha por quê. Porque a área é diretamente proporcional ao diâmetro. Então, dessa forma, a gente vai ter que a variação ΔL desse diâmetro aqui vai ser o diâmetro inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação na temperatura. O ΔL, então, vai ser L0. L0 é 10 a menos 2 metros. Vezes o coeficiente, que é 12 vezes 10 a menos 6, vezes 300, que é a variação da temperatura. O ΔL, então, aqui vai ser simplesmente 3,6 vezes 10 a menos 5 metros. Você pode me perguntar, então por que você não fez assim desde o início? É porque aqui eu estou fazendo dilatação de uma parte que não é ferro, e eu estou usando o coeficiente de dilatação do ferro. É muito contraintuitivo você pensar na dilatação do vazio. Aqui você tem algo concreto, que é a dilatação do ferro. Não importa onde seja, mas é a dilatação do ferro, que vai mudar essa área justamente porque essas moléculas se afastam, como já explicado. Então aqui a gente tem a mesma resposta dada por duas formas, uma questão bastante interessante. E agora vamos partir para a letra B, que pergunta: a variação do diâmetro do ferro depende do diâmetro da chapa? A resposta é um curto e simples não. Mas por que não? Porque você pode ver aqui que ao longo dessas contas eu não usei nenhuma vez o diâmetro da chapa, e sim o diâmetro do orifício. Aqui, eu só usei a variação do diâmetro do orifício. Essa chapa podia ter um tamanho desconhecido, e na verdade tem. Nós só usamos o diâmetro aqui para calcular essa variação de área. Porque justamente a dilatação é simplesmente o espalhamento de uma borda. As moléculas estão se distanciando uma das outras. Então, nós só temos que ter uma borda de referência para saber qual vai ser a dilatação dela, em função dessa borda aqui. Aliás, da dimensão aqui dessa figura que forma a borda. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal Faz a Questão. Bons estudos e até o próximo vídeo.